Por que ele chama os milagres de sinais? Porque João, ele não queria ressaltar mais a importância, ele queria ressaltar a importância daquela ação, porque aquela ação que Jesus fazia era para revelar quem ele era. João, ele não deu ênfase ao sobrenatural que Jesus fez. Mas João, ele deu ênfase à ação, porque aquela ação, só quem podia executar era alguém vindo de Deus. Amém, igreja? Quando Nicodemos, ele foi ter um encontro com Cristo, e a Bíblia diz, né, Jesus, ele disse que Nicodemos, ele era mestre da lei. Amém? Um mestre é uma pessoa que conhece e que ensina. Tem o dom de ensinar. Então, Jesus disse que Nicodemos era mestre da lei. E Nicodemos, quando chega até Jesus, ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. E Nicodemos, ele diz: Senhor, eu reconheço que tu é filho de Deus. Porque ninguém pode fazer os sinais que tu fizeste se o Pai não for com ele. Amém, igreja? Então, os sinais que Jesus operava, que são os milagres, eram para revelar quem ele era. Revelar a deidade dele, mostrar que ele era Deus, que ele veio do Pai, que o Pai estava nele, que ele e o Pai é um, e que ele veio com uma missão. Jesus, ele veio para o mundo com uma missão. Amém, igreja? E que missão é essa? Nos salvar. Amém? A missão de Jesus é nos ressuscitar no último dia, porque salvar é isso. Amados, uma coisa que nós precisamos entender. Um dia, todo mundo vai morrer. Sim ou não? Hã? Um dia, todo mundo vai ter que morrer. Queira ou não queira. Ninguém sabe o dia. Não é isso? Então, salvar significa que depois que a gente morrer, vai ter um dia que Jesus vai vir da parte do Pai. A palavra diz que os anjos vão tocar as trombetas, o Pai vai dizer: filho, chegou a tua hora de reunir aqueles que eu te dei. Amém, igreja? A palavra diz que ninguém vai até Jesus sem que o Pai o conduza. Deus, ele nos conduz a Jesus. E Jesus, ele disse: todo aquele que vier até mim, eu não vou rejeitar. Eu vou acolher e eu vou proteger. Eu vou guardar. O mal não vai tocar. Amém, igreja? Olha só, vai entendendo, né? Jesus, ele disse isso. Porque Jesus, ele agora explica a missão dele. Porque o Pai me deu uma missão. De que todos aqueles que ele me deu, eu não perca nenhum deles. Mas que eu o ressuscite no último dia. Amém, igreja? Então, Jesus, ele veio para ninguém perecer, para ninguém morrer a morte eterna, para ninguém ficar separado de Deus. Amém, igreja? Porque olha só,
Nós temos que entender que, infelizmente, o pecado ele veio ao mundo. E o pecado, ele danificou a criação de Deus. O pecado, quando ele veio, ele trouxe a morte. Porém, Jesus, quando ele veio, e a palavra diz que Jesus ele veio representando o segundo Adão, porque a palavra diz que o primeiro Adão pecou e por causa do pecado de Adão todos pecaram. Você entende isso? A Bíblia diz que por causa de um homem o pecado veio para todos os homens. Amém? E também a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele veio à semelhança do homem. Por isso que Jesus ele nasceu da Virgem. Amém? Porque Jesus era Deus. E João mostra que Jesus era o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou todas as coisas com o Pai e com o Espírito. Porque os três são um. E esse Todo-Poderoso, amados, ele deixou a sua glória. Ele se humilhou a ponto de se tornar homem como eu e você. E a palavra diz que Jesus, ele encarnou. A palavra diz que Jesus, ele habitou entre nós. E como foi que ele habitou entre nós? Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O anjo veio até Maria e disse: Maria, tu darás à luz a um filho, e ele será chamado Filho de Deus. Amém, igreja? Então, o anjo anunciou isso para Maria, Maria creu, e Maria perguntou: como é que vai acontecer isso? E o anjo disse: o Espírito Santo virá sobre ti e te envolverá. E o poder de Deus vai gerar Jesus no teu ventre. E aí o anjo deu instruções como Maria deveria fazer com Jesus. Então, amados, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, se fez o quê? Homem. E habitou entre nós. E agora, como é que as pessoas iam reconhecer que aquele homem, nascido daquela mulher, era Deus? Como é que as pessoas iriam entender isso? Se ele nasceu como todo mundo, só quem viu o anjo foi Maria. Maria foi a única testemunha ocular de que aquele anjo apareceu para ela. E agora a palavra de uma mulher iria influenciar o mundo inteiro? Hã? Sim ou não? Não. No tempo que Maria engravidou, ela teve medo de perecer, de morrer. Porque se soubessem que ela estava grávida e que não era de José, ela poderia ser morta. E José foi um grande homem, foi um protetor. Amém, igreja? Quando a gente olha para a vida de José, que homem, né? A mulher chegou e disse: olha, eu estou grávida, não é de ti, mas é de Deus. E aquele homem ia aceitar aquela mulher. A fé. Mas ele também teve um encontro com o anjo que apareceu para ela. Porque o homem por si só, ele é falho. Né? O homem ele é pecador. Por isso que o Senhor, ele traz os sinais para que a gente possa crer. Os sinais, amados, é para que a gente consiga crer no que Deus diz. Porque se os homens ficassem só divulgando as informações que receberam de Deus, nós não iríamos crer. Outros não iriam crer.
Então, para que pudéssemos crer, Jesus, ele recebeu o poder, ele foi cheio do Espírito de tal maneira, para que ele pudesse operar esses sinais, para que fosse revelado quem ele é. Amém, igreja? Então, Jesus, ele, quando começou o seu ministério, já começou realizando um grande sinal, ou um grande milagre. Amém? E ele continuou. À medida que ele ensinava a palavra do Senhor, a unção de Deus vinha e ele conseguia curar os enfermos. Ele ensinava a palavra e a unção vinha e ele curava os enfermos. E mediante a isso, as pessoas iam vendo, iam crendo quem ele era, e ia dizendo que ele era profeta, iam dizendo que ele veio de Deus, iam dizendo que ele era um grande homem, e aí até que disseram que ele era o Messias, que ele era o escolhido, e assim as pessoas foram divulgando isso. A mulher samaritana no poço, quando teve um encontro com ele, disse: eu encontrei um grande profeta, ele falou toda a minha vida, ele é o Messias. Amém, igreja? Então os sinais acompanhavam Jesus. Para onde Jesus ia, ele tinha poder para realizar sinais. Porque o Pai queria revelá-lo ao mundo. O Pai queria que o mundo cresse que Jesus veio dele e que Jesus era Deus e que em Jesus nós podemos ser libertos, transformados, restaurados e salvos. Então vai ter um dia que todos nós vamos morrer. E aí, depois da morte acabou tudo? Não. A palavra de Deus não ensina dessa maneira. E pastor, por que eu preciso crer na palavra? Porque a palavra, desde quando ela foi anunciada até hoje, ela nunca mentiu. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Tentaram negar a palavra. Tentaram dizer que a arca, ela não parou onde parou, que não tinha condições de um homem ter feito uma grande embarcação daquela. Tentaram dizer que o povo não, que Deus não abriu o mar, que o povo não passou ali. Tentaram negar, mas amados, quem tentou negar teve que confirmar a verdade bíblica. Teve que dizer, é verdade, aconteceu isso, existiu isso, teve isso. É como a Bíblia diz mesmo. Porque quem escreveu a Bíblia foram homens, mas homens inspirados pelo Espírito Santo. O que eles escreveram, eles não escreveram o que eles queriam. Mas eles escreveram aquilo que o Espírito Santo dirigiu para escrever. Porque eles tinham que falar uma verdade que é absoluta. A verdade do homem é falha. Às vezes a gente acha que está com a verdade, que está na verdade, que fala a verdade. A verdade do homem não é absoluta, é falha. Mas a verdade de Deus, essa sim. Nessa nós podemos confiar. Então os sinais veio para revelar quem era Jesus. Vamos abrir em João, capítulo 20. João, capítulo 20, a partir do versículo 30. Amém? Nós vamos ler o 30 e o 31, que diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos
muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês, para que igreja? Creiam. Creiam em quê? Que Jesus é o Cristo e é quem? O Filho de Deus. E quando nós crermos, nós vamos ter o quê? Vida no seu nome. Sem Jesus não há vida, não há ressurreição, não há salvação. Se nós vivemos aqui nesse mundo sem crer em Jesus, amados, nós estamos perdidos. Porque, como eu disse, todo mundo um dia vai morrer. Mas para onde eu vou passar a eternidade? Porque é o seguinte, olha, Deus não criou nenhum homem para morrer. Quando Deus criou o homem para viver para sempre. E por que o pecado trouxe morte? Trouxe morte física. Amém? Mas como também trouxe morte espiritual. E o que é morte espiritual? A morte espiritual, amados, é a separação para sempre da presença de Deus. Certo? E quando uma pessoa morre sem entender que Cristo é o Senhor, o destino dela é ficar separado para sempre de Deus. Porém, uma pessoa que morre crendo que Jesus é o Filho de Deus, como diz aqui, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é aquele que nos dá vida. Quem morre crendo nisso, aí como eu disse, um dia, amados, Jesus ele vai chamar aqueles que creram nele. A palavra diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar os seus eleitos. Somente o Pai sabe essa verdade. Nem o Filho sabe. Porém, a palavra ela é bem enfática. Ela diz que um dia, quando a maldade se multiplicar de tal maneira, Deus vai mandar os anjos tocarem as trombetas e Jesus vai vir buscar o seu povo. Ou seja, aqueles que morreram crendo que Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, esses vão acordar, porque a palavra, ela ensina que quem morre com Cristo está dormindo. Amém, igreja? Quem morre com Cristo não morreu de fato, está dormindo. Mas esse sono, só quem tem poder para acordá-lo é Cristo. Porque a palavra diz que o Pai deu a Jesus toda a autoridade e todo o poder dos céus, da terra e debaixo da terra. O Pai deu poder a Jesus para Jesus salvar, para Jesus acordar, para Jesus ressuscitar todo aquele que nele crê. A palavra diz que Jesus é o único que pode manobrar o livro da vida. E no livro da vida está escrito lá o nome de todos que serão salvos. A palavra diz que todo aquele que crê em Jesus e o confessar diante dos homens, o Pai o confessará, Jesus o confessará diante do Pai que está nos céus. Por isso que nós temos que entender, amados, a importância do crer em Jesus. Eu quero falar aqui dessa importância, porque não adianta eu falar aqui dos sinais que Jesus fez lá em Genezaré, sem você entender que esses sinais o Senhor operou para que pudéssemos crer nele. Não adianta eu crer mais nos milagres do que em Cristo. Não adianta eu buscar Jesus por causa dos milagres e não buscá-lo por causa da minha salvação. Jesus ele veio para que ninguém pereça. Jesus ele veio para que todos tenham vida eterna, para que todos tenham vida e vida em abundância. Jesus ele veio para nos salvar. E a igreja e o povo de Deus precisa entender isso, porque
a ênfase, amados, do milagre não é o milagre, mas a ênfase do milagre é revelar que Jesus é Deus. É revelar que Ele é o Filho de Deus. É revelar que Ele veio para nos salvar. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor em João 6:29. Olha o que é que diz aqui em João 6:29. Amém? Para você entender um pouquinho, eu vou ler a partir do versículo 25. Amém? Para ficar mais compreensível. Essa passagem aqui, Jesus está falando com o povo depois que ele fez o milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E aqui Jesus está dialogando com aquele povo que viram esses sinais que Jesus operou e correram atrás dele só por causa daquele sinal. Amém, igreja? Então, o povo ele foi alimentado com pão e peixe e o povo agora estava correndo atrás de Jesus por causa disso. Aí aqui Jesus ele começa a ensinar o povo que não deveriam buscar ele por causa desses sinais. A partir do 25 diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Mas não deixe que o milagre te satisfaça. O que tem acontecido é que pessoas estão buscando o Senhor por causa do milagre e está se satisfazendo só com o milagre. Esse texto aqui também Jesus ele quis explicar que ele é o pão da vida. O único que pode nos saciar de fato é Cristo. Eu tenho que me satisfazer em conhecer Cristo, em andar com Ele, em Ele se revelar para mim. Isso tem que ser o meu prazer, a minha alegria, a minha motivação. Muitas pessoas estão motivadas em ver os milagres e estão ficando satisfeitos com isso. E Jesus disse: não é dessa maneira. Não deixe que os meus milagres te satisfaçam, mas que os meus milagres revelem quem eu sou para que você creia em mim e a sua vida mude, e você tenha vida, e você possa ter comunhão comigo, e você possa me amar sobre todas as coisas, e você possa me buscar de todo o seu coração. Nós, igreja, precisamos entender isso. Aí, continuando, o 27 diz: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Que comida é essa? Que permanece para a vida eterna? É Jesus. Quando, antes de Jesus ser crucificado, ele ceou com os discípulos e disse: olha, esse pão representa o meu corpo. Comam em memória de mim. Amém, igreja? E Jesus disse: esse cálice representa o meu sangue, bebam, porque esse sangue é o sangue da nova aliança. Jesus disse: comam do meu corpo e bebam do meu sangue. O que é isso? É entender que Ele é Deus. Entender que nós precisamos dele, que precisamos estar em comunhão com ele. Esse entendimento nós temos que ter. Aí o versículo
Continuando, diz assim: comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o selo de aprovação. Versículo 28. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí o versículo 29 diz: Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Amém, igreja? Olha só qual é a obra de Deus. O resumo da obra de Deus é crer naquele que Deus enviou. Então, se eu digo que estou fazendo uma grande obra, mas a minha obra não está revelando quem é Jesus, não está fazendo as pessoas crerem em Jesus, não está fazendo as pessoas crerem que Jesus é o Filho de Deus, essa obra não é de Deus. Porque a obra de Deus é que eu conheça Cristo e creia nele. E que eu leve as pessoas também a conhecerem Cristo e também a crerem nele. Amém, igreja? Essa é a obra de Deus. Às vezes a gente faz tantas coisas. A gente quer fazer marabalismo. A gente quer plantar bananeira. A gente quer fazer tantas campanhas. A gente faz as pessoas correrem para a igreja de tarde, de manhã, de noite, vir todo final de semana, vir todo dia, vir, e tá aqui. Mas quando as pessoas chegam aqui, elas não entendem que Jesus é o Filho de Deus. Elas não entendem que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor, que Ele é o Salvador, que Ele é tudo para a minha vida. As pessoas não entendem que Jesus é a nossa comida, é o nosso alimento, é aquele que nos sustenta, é a nossa motivação, é a nossa paz, é a nossa alegria, porque Jesus ele é o príncipe da paz. É a nossa luz, porque Jesus é a luz do mundo. Amém, igreja? Quando nós crermos em Jesus, tudo muda. A nossa ótica em ver as coisas muda. A gente já não anda mais cego. A nossa motivação, ela muda. A nossa alegria, ela muda. A gente não vive mais em trevas, a gente não vive mais em tristezas profundas, porque a gente crê que Jesus ele veio, porque o Pai nos ama, e ele veio nos salvar, e ele veio mudar nossas vidas, e ele veio nos dar vitória, e essa vitória não é só aqui nesse mundo, mas essa vitória é uma vitória de morar com o Pai para sempre. Quando a gente vai entendendo quem Jesus é para nós, e o que Jesus fez e continua fazendo por nós, que nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz, que nos tirou da condição de escravo, de servo, e nos fez ser filhos de Deus. Quando a gente entende isso, a gente diz: eu sou alguém. Eu tenho uma identidade, eu tenho um Pai. Eu tenho um Deus que me ama e que tem o melhor para a minha vida. E que eu não tenho que me preocupar com as coisas desse mundo, porque ele disse: não ande ansioso, meu filho, por nada, mas em primeiro lugar me priorize, busque o meu reino, busque a minha justiça, e eu vou acrescentar as demais coisas. Olha, a gente às vezes fica agoniado, desesperado, e vindo para a igreja por causa do pão material, aonde Jesus ele é o pão espiritual. E o pão espiritual, ele supre nossas carências, nossas necessidades. Ele transforma nossas limitações. Jesus, o pão da vida, ele nos preenche, ele nos dá direção, ele nos leva para o caminho, porque Jesus, ele é esse caminho. Jesus, ele é a verdade. Então, nós precisamos de Cristo. E a nossa obra
missionária é essa. Abra a palavra em Efésios, capítulo 4. Louvado seja o teu nome, Senhor. Efésios capítulo 4, nós vamos ler alguns versículos. Nós vamos começar com o versículo 7. Amém? Diz assim: e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Amados, aqueles que creem em Jesus, eles receberam uma graça específica. Amém? Essa medida de graça foi Cristo que distribuiu a cada um, segundo o que Ele sabe que nós iremos operar. Cristo, Ele sabe para que nós fomos chamados pelo Pai. Nós temos a missão de revelar Cristo, porque a obra de Deus é essa. É crer e fazer as pessoas crer. Amém, igreja? Então, para que a gente consiga realizar essa obra, Jesus, Ele nos dá uma graça específica. Todo mundo tem uma graça específica para cumprir seu chamado. Amém? Aí o versículo 11 diz assim: e Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então, Jesus, ele deu a graça, e essa graça que nós recebemos de Cristo, ela diz se eu sou apóstolo, se eu sou profeta, se eu sou evangelista, se eu sou pastor ou se eu sou mestre. É essa a graça que revela. Não é o cargo. Você é pastor. Então, como você é pastor, aí você vai receber graça tal. Não, primeiro a gente recebe a graça, e essa graça, ela diz a minha função. A graça que está em mim revela quem eu vou ser. Porque tem pessoas que se intitulam pastor, mas não têm a graça. E o que é que acontece? Morre e mata. Entenda isso. Morre e ainda mata. Aí tem pessoas que não têm a graça para ser apóstolos. Eu sou apóstolo. Quem foi que te levantou como apóstolo? Me reconheceram. Quem reconheceram? Amém, igreja? Olha, vai entendendo. Por isso da importância da gente reconhecer Cristo, reconhecer quem Cristo é, reconhecer qual foi a missão de Cristo e reconhecer qual é a nossa missão. Porque quando a gente entende isso, a gente não anda correndo atrás de cargo, a gente não procura se promover, a gente não procura a glória, mas a gente procura diminuir, como João Batista disse, que eu diminua e que Cristo apareça. Porque o alvo é Jesus, o foco é Jesus, eu preciso me esconder para que Cristo seja revelado através da minha vida. Eu não posso aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus. Porque Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. E o foco da nossa vida, amados, é conhecê-lo e fazer as pessoas conhecê-lo. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Esse tem que ser o nosso propósito, a nossa missão. Conhecer Jesus e revelar Jesus. Conhecer Jesus e revelar Jesus. A cada dia, quando Jesus ele dá a graça para esse propósito. Ele não dá a graça para a tua glória, não. Ele não dá graça para você ficar satisfeito ou feliz, não. Mas Ele dá a graça com um propósito. E essa graça, ela me capacita a cumprir o ministério. Que o ministério nós temos que entender, não é ser apóstolo, mas é revelar Cristo, é crer em Cristo e fazer as pessoas crerem em Cristo. Entende, igreja? Quem é apóstolo, ele vai fazer as pessoas a entenderem isso.
E ele já tem ferramentas dadas por Cristo para isso. Continuando a leitura. Aí o versículo 12 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, aí aqui diz, Jesus levantou uns para tal, amém? Ministério, outros para tal, outros para tal, outros para tal e outros para tal. Para quê? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O que foi que Jesus disse em João 6,29? Qual é a obra de Deus? Eu vou ler de novo. Eita, calor da beleza, glória a Deus. É o fogo do Espírito, né? Porque uns estão com frio, outros estão com calor. Tu és tremendo e poderoso, Senhor. Tu és grandioso. Tu és majestoso e maravilhoso, Senhor. João 6, 29. Diz assim. Glória a Deus. Marca essa passagem, viu? Diz assim. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Esta é a obra de Deus. Se a gente diz que está fazendo a obra de Deus e não está crendo em Cristo, ou não está fazendo as pessoas crerem em Cristo, é obra do homem. Certo? Então a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Essa é a obra. E os ministérios foram levantados para isso, para aperfeiçoar com o fim de preparar os santos para essa obra. Aí o versículo 13 diz: até que todos, olha só, até que todos alcancem a unidade de que igreja? Da fé. Até que todos alcancem a unidade da fé. E como é que eu vou alcançar essa unidade de fé? Olhando para Cristo. E como é que eu vou reconhecer que Cristo é o Senhor? Olhando os milagres que Ele fez, os milagres que Ele faz e os milagres que Ele fará. Porque é uma coisa que nós temos que entender. Jesus fez milagres no passado para que fosse revelado quem Ele é. Jesus continua fazendo milagres para que seja revelado quem Ele é. E Jesus fará milagres para ser revelado quem Ele é. Apocalipse fala de uma série de situações que vão acontecer. Tudo isso é para revelar que Jesus é o Filho de Deus. Para revelar que é verdade tudo que o Pai falou. Todos os acontecimentos, passado, presente e futuro, são para revelar Cristo. Amém, igreja? Então, todos precisam alcançar essa unidade de fé. Que fé, pastor? A fé de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é a fé suprema. Porque o que é que está acontecendo? Muitos de nós estão querendo ter fé para fazer coisas ou para receber coisas. Amados, o intuito principal da fé é a gente crer quem Jesus é. Quando eu creio quem Jesus é, aí Jesus ele opera na minha vida para que eu continue crendo e para que outros também creiam. Quando Lázaro ele morreu, foi que Jesus disse: isso é para a glória de Deus. Aquela morte era para revelar quem Jesus é, para revelar que Jesus tinha autoridade sobre a morte. Amém, igreja? Então tem coisas que o Senhor faz nas nossas vidas para revelar quem Ele é através de nós. Então você é uma pessoa que Deus quer revelar quem Ele é.
Então Deus ele vai fazer milagres, sinais na sua vida. Mas tudo isso, amados, não é para você se apoiar nisso. É para você entender que Cristo é o Filho de Deus. E que outras pessoas vão crer por causa de você também. Porque a obra de Deus é essa. Fazer com que as pessoas creiam que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Continuando aqui, fé e do conhecimento, porque nós temos que ter fé junto com o conhecimento do Filho de Deus. Isso é a maturidade. Isso é a maturidade. Amém, igreja? E a igreja ela precisa atingir esse nível. Agora vamos abrir Mateus capítulo 14. A igreja entendeu. Os milagres são para revelar Cristo como Filho de Deus. Aí eu vou agora sintetizar o que eu falei. Lembra que eu falei como é que as pessoas iam crer que Jesus era Deus, se ele nasceu como todo mundo? Amém? Ele foi concebido de forma natural quando ele nasceu. E como é que as pessoas iam crer? Que até no tempo de Jesus, quando Jesus ele estava em certo lugar ensinando, as pessoas diziam, eu conheço esse homem. Eu conheço o pai dele, eu conheço a mãe dele. Como é que ele pode dizer que ele é Deus? Aí Jesus, ele não só ensinava, mas ele realizava milagres. O homem da mão mirrada, foi num sábado que Jesus foi curar esse homem, né? E Jesus disse, os teus pecados estão perdoados. E aí censuraram Jesus. Quem é esse que diz que os pecados estão perdoados? Ele está achando que ele é Deus? Só Deus perdoa os pecados. Aí Jesus disse, o que é mais fácil fazer? É mais fácil dizer, os teus pecados estão perdoados, ou dizer, braço, volte agora ao seu lugar e membros comecem a se formarem. E aquele homem que não tinha mão, eu entendo que a mão mirrada é uma pessoa que tinha mão deformada e talvez não tivesse resquício disso. Oi? E aí o que é que Jesus faz? Jesus ele traz vida a esse órgão. Jesus ele traz uma nova estrutura a esse corpo. Olha como Jesus é poderoso, né? De dizer, olha, todos os nervos, os tendões, todos os músculos agora se reconstituam. Vão para o lugar que o Pai determinou que tem que ser. Porque quando o Pai criou o homem, ele criou o homem perfeito. O pecado foi danificando todas as coisas. Mas Jesus ele veio trazer ordem. E aí Jesus deu aquela ordem. Quando Jesus deu aquela ordem, muitos creram que ele era Filho de Deus. Amém, igreja? Mas nós temos que ter cuidado, porque o que é que está acontecendo hoje? As pessoas estão ensinando as pessoas a não crerem em Jesus, mas a crerem em milagre. Olha, venha para a igreja receber o seu milagre, venha para a igreja por causa do milagre, venha para a igreja para receber isso, receber aquilo outro. Mas o nosso chamado é, venha para a igreja conhecer Cristo. Porque quando você conhece Cristo, aí ele faz tudo o que é necessário fazer na tua vida. Ele faz o milagre físico, ele faz o milagre espiritual, ele faz o milagre em todas as áreas da tua vida, sentimental, emocional, ele cura todas as tuas feridas. Seja no psique, seja na alma. Jesus é o Todo-Poderoso. E o que é que tem acontecido é que muitos têm reduzido Cristo. Tem diminuído ele. A ponto das pessoas desejarem mais o milagre do que desejarem Cristo. E nós fomos chamados para fazer as pessoas crerem que Jesus é Deus. Nós fomos escolhidos
para que Jesus seja o centro de tudo. Jesus tem que ser o centro da minha vida. Jesus tem que ser o centro dessa igreja. Jesus tem que ser o centro da tua vida. Nosso foco tem que ser Ele. Nosso objetivo tem que ser Ele. Nosso propósito tem que ser conhecê-lo. Conhecê-lo cada dia, mais e mais. Sua glória, sua autoridade, seu poder, sua bondade, seu amor. Mergulhar nisso. É a oração de Paulo. Eu oro para que vocês conheçam em todos os sentidos. E aí ele começa a relatar. Que glorioso. Paulo orava para que o entendimento fosse iluminado, os olhos do coração fossem abertos, para que a gente pudesse compreender a altura, a largura e a profundidade do amor de Deus. Quando a gente reconhece que Deus ele nos ama, que Deus é amor, que Deus fez tudo o que é necessário e ainda fará muito mais, para que eu creia nisso e eu receba a vida, Deus fará. Jesus ele foi para essa cidade, Genezaré, e interessante que tem 3 fatores que aconteceram para que Jesus pudesse chegar nessa cidade. E enquanto os discípulos estavam indo de barco após a multiplicação dos pães, veio as ondas, um vento forte, e aí de repente Jesus ele vem caminhando sobre as águas, porque Jesus ele tem autoridade sobre as forças da natureza, porque ele é o criador de tudo isso. Amém, igreja? Então Jesus veio andando sobre as águas como nós andamos aqui na terra, normal. Para Jesus isso é normal. Não tem dificuldade para Jesus operar. É como se o seu ato de movimentar o seu corpo para pegar algo não é um movimento natural, não é voluntário, o seu cérebro manda e você faz. É voluntário e é natural, não precisa de nenhum veículo para que isso ocorra, porque os seus membros são suficientes para que acontecesse. Você pode agachar, você pode apalpar, você pode apertar, você pode arremessar algo. Não é normal para você isso? Então, Deus fazer maravilhas, Deus fazer sinais, Deus operar grandes coisas, isso é natural dele, é normal. É como se ele dissesse, aconteça aí, já vai acontecer, porque uma palavra do Senhor é o suficiente. Então, Jesus ele foi andando sobre as águas, quando os discípulos viram, disseram, é um fantasma. Jesus disse, não, calma, sou eu. O Deus que estou me apresentando para vocês, para que vocês creiam em mim, para que vocês façam com que outros creiam. E aí Jesus vai com eles para esse lugar, né? Que Genezaré, a gente pode dizer que era um povoado, porque era tão pequenininho, era 6,5 km de largura por 3 de extensão. O Benedito Bentes é enorme, né? Comparado com Genezaré, né? Era um lugar fértil. E quando Jesus chegou ali, as pessoas o reconheceram. Olha que coisa, né? Jesus ele vinha operando milagres, uma série de milagres e sinais. Jesus vinha operando. E quando ele chegava nos povoados, nas cidades, nos lugares, tinham pessoas que já sabiam, já identificavam ele. Amém? E lá em Genezaré, as pessoas identificaram, eita, o Cristo é Jesus. E o que foi que eles fizeram? Como eles reconheceram que é Jesus? Vamos pegar os enfermos. E foram chamando todos os enfermos e levavam os enfermos até Jesus. E aí eles rogaram, mestre, permita que a gente toque na tua roupa para ser curado. Mas olha só, a fé daquele homem não estava aperfeiçoada ainda. Aqueles homens não estavam crendo em Cristo de tal maneira a ponto de entender que como Ele é Deus, Ele tem poder sobre tudo, e que não precisa da minha ação para o milagre acontecer. Aqueles homens não entendiam isso. Mas veja como Deus é amor. Jesus permitiu que aqueles homens usassem os sentidos deles para conseguirem crer em Cristo.
Isso é misericórdia, gente. Amém? Deus, ele sabe da nossa dificuldade. Deus, ele conhece a dificuldade de cada um. Às vezes a gente quer censurar as dificuldades, né? A gente às vezes chegou em um nível, mas o irmão não chegou. E eu não posso censurar quem não chegou. Jesus nunca criticou as pessoas porque não estavam no nível. Mas Jesus ajudava elas a chegar no nível. Como? Permitindo que elas fizessem aquilo para que elas crescem. Depois do milagre, elas iam crer, agora sem precisar tocar. Mas até elas verem aquele milagre, e aquele milagre revelar que Jesus era de Deus, era o Filho de Deus, era o Todo-Poderoso, eles diziam, tá, precisa tocar, toque. Eu vejo isso, o amor de Deus. Amém, igreja? Que amor, né? Porque ele poderia dizer, não está crendo não, que eu posso, sem tocar, vou-me embora. Ele não fez isso. Ele precisa tocar. Toque. Toque. Precisa disso para você crer, é? Porém, eu preciso entender, eu não preciso de coisas para crer. Eu não preciso de água ungida. Eu não preciso de sabão ungido. Eu não preciso de sal ungido para crer que Jesus vai fazer o milagre. Eu não preciso disso. Mas se você não chegou no nível de fé, a ponto de crer que Jesus é todo poderoso e que ele pode liberar uma palavra de vitória, e se você usar, quem sou eu para criticar? Amém? Mas o Senhor nos chama para andar de fé em fé. O que é isso? Uma fé que é crescente. Eu não posso ser crente há 20 anos e continuar com aquela fé quando eu iniciei. Porque isso só revela que eu não estou conhecendo Cristo. Quem conhece já identifica e já crê. E Jesus quer nos levar a esse nível. Um nível de quando você estiver em casa, aquela dor de cabeça insuportável, você dizer, em nome de Jesus, cesse agora. E a dor parar. Ele quer te levar a níveis. Ele quer te levar a entender que quando você crê nele e está nele, você também tem autoridade. Você também pode, como ele. Porque antes dele ir, ele disse, eu estou indo para o Pai. Mas obras maiores do que o que eu fiz, vocês farão. Porque eu estarei do lado do Pai intercedendo por vocês. E às vezes a gente não crê o suficiente porque não o conhece. Então, gente, vamos estudar a Bíblia para conhecer Cristo. Que a nossa pregação, ela leve as pessoas a crerem em Cristo. A cada dia, no nome de Jesus. Amém, igreja? E a palavra diz que todos os que tocaram em Jesus foram curados. Porque aquele foi o meio de eles crerem quem Jesus é. Mas Jesus disse, bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não preciso ver nenhum sinal para crer. Eu sou bem-aventurado quando isso acontece. Vamos chegar nesse nível, igreja? Vamos avançar. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu estava ali sentado, na hora do louvor, que a senhora estava ministrando, e assim, eu já estava sentindo a unção, e eu já estava ali compungido com o Senhor. Mas quando o Senhor falou comigo, eu me alegrei mais ainda. Eu estava fazendo um pedido ao Senhor sobre a igreja. E o Senhor disse, vou fazer. Então, amados, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Porque, olha,
Se a gente for olhar as circunstâncias, a gente para. A nossa mente não suporta a luta, não. A gente só suporta a luta porque o Espírito está conosco e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo está lá diante do Pai gemendo e chorando por vocês, dizendo: Pai, ai, teus filhos estão precisando de ti, ajuda-os, Pai. E aí o Espírito Santo está lá clamando, 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 gemendo por mim e por você. E isso nos faz vencer. Por isso que nós precisamos pertencer ao Senhor. E a única maneira de eu pertencer ao Senhor é crendo em Jesus. Porque Jesus, Ele é o único caminho. Ele é o único que pode me levar ao Pai. Ele é o único que pode me salvar. Ele é o único que pode me dar vitória. Então eu preciso dEle. Amém, igreja? Vamos colocar de pé.